Boa noite, irmãos. Nós vamos dar início ao nosso culto. Convido os irmãos a ficarem de pé, para que nós possamos louvar o nosso Deus, que é digno do nosso louvor e digno de nossa adoração. Agradecemos que o Senhor tem nos guardado, ó Deus, no meio desse caos. E nós estamos aqui para te louvar, ó Deus. Que o Senhor receba o nosso louvor, ó Deus. E que seja um louvor, ó Deus, em espírito e em verdade, ó Deus, entregue a ti, ó Deus. Que o Senhor nos faça verdadeiros adoradores a ti, ó Deus, em qualquer lugar que nós estivermos. É isso que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não consigo
satisfação para nós nos reunirmos neste dia, em que nós podemos cantar o nosso louvor ao nosso Deus, em que nós podemos nos voltar as nossas mentes a Deus e assim nós buscarmos a comunhão do nosso espírito com o Espírito de Deus, com o nosso Deus, para que nós estejamos a cada dia alimentando as nossas almas, o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé, buscando sempre aprender deste Deus que é maravilhoso, deste Deus que nos conduz, o Deus que nos dá segurança e nos dá esperança quanto aos dias futuros. Nós vamos orar a este Deus, rogando a Ele as bênçãos sobre as nossas vidas, sobre as vidas de cada um dos irmãos, sobre as vidas daqueles que estão enfermos, daqueles que necessitam do poder de Deus para restaurar a sua saúde, porque somente Ele pode nos dar a saúde. Oremos. Pai de amor, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, pelas maravilhas do teu poder, porque o Senhor conhece a cada um de nós, porque o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa estrutura, conhece o nosso físico e sabe, ó Pai, que nós necessitamos de Ti. E portanto nós nos colocamos nas Tuas mãos. Nós nos colocamos nas Tuas mãos para que o Senhor possa nos amparar, o Senhor possa nos sustentar. Entregamos as nossas vidas a Ti porque confiamos plenamente no Teu poder, porque o Senhor é quem nos fez, o Senhor é o nosso Criador, mas além de criaturas somos filhos, e como filhos, ó Pai, sabemos que somos amados por Ti. Nós te pedimos que o Senhor possa estar com aqueles que estão doentes, que necessitam da cura vinda de Ti. Que o Senhor possa, ó Pai, visitar cada um que está padecendo em um leito de hospital. Que o Senhor possa restaurar-lhes a saúde. Que eles possam glorificar o Teu santo nome. Nós pedimos que nesta noite o Senhor possa nos orientar no estudo da Tua palavra e que possamos aprender mais de Ti, e que o Teu Santo Espírito possa nos instruir. É a nossa oração. Amém. Nós vamos abrir as Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 8. João capítulo 8. Nós já estudamos nos dias passados, nós temos isso nos vídeos, aqueles que quiserem acompanhar, que quiserem olhar essa sequência de pregações. Nós temos a primeira abordagem que fizemos a respeito da salvação, estamos olhando a salvação no livro de João. O primeiro que olhamos foi no capítulo 4 de João, que o dom de Deus ele completa o vazio do homem. E aquela mulher samaritana ouviu Jesus dizendo para ela que se ela conhecesse quem estava pedindo água, ela pediria e Deus então lhe daria a água viva. E se ela conhecesse então o dom de Deus, ela haveria de suspirar, de desejar isso. Já com Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos que ele deveria experimentar o novo nascimento. Então esse foi a segunda pregação que fizemos, o segundo vídeo que temos, o terceiro, nos fala sobre a adoração em espírito e em verdade, que nós devemos aprender a adorar a Deus e que nós devemos aprender a buscar este Deus, que Ele é o nosso Criador, Ele é o governador, o sustentador de todo o universo, e somente Ele necessita, somente Ele merece todo o nosso louvor, e nós necessitamos então apresentar esse louvor ao nosso Deus. O quarto, ele nos fala sobre o caminho para as águas que fluem, que nós precisamos então buscar nos encher deste que
que haverá de fluir no nosso interior como uma água viva. E nós falamos então daqueles homens que estavam ali naquele lugar, no tanque de Betesda, na casa de misericórdia. E nós então devemos nos caminhar, passando pela porta das ovelhas, para que possamos alcançar então a misericórdia de Deus, que possamos alcançar esta água que pode fluir no nosso interior, que voltamos a falar depois, já no 7º vídeo, a respeito da água da vida, que Cristo é a água da vida. E no 5º e no 6º nós falamos sobre a vida dada pelo Filho de Deus e também como podemos fazer a obra de Deus. E agora queremos meditar sobre estarmos livres para Deus. No versículo 31 do capítulo 8, nos diz assim: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo essas palavras para um grupo de pessoas que acabaram de declarar que criam em Cristo Jesus. Jesus estava ensinando aqueles homens a respeito da luz do mundo, que Jesus era a luz do mundo, e que ele estava testificando a respeito de Deus, e que ele veio para poder apresentar o ensinamento de Deus, e ele não veio para julgar, mas ele veio para que ele pudesse mostrar aquilo que era o cumprimento do que estava escrito na lei, nos testemunhos dos profetas, que apontavam então para Cristo Jesus, apontava para aquele que fora enviado por Deus. E Jesus estava falando a respeito destas coisas para aquele grupo então que puderam crer nos ensinamentos de Cristo Jesus. Mas mesmo se declarando que declarando a crença naquilo que Cristo Jesus estava dizendo, mesmo tendo crido naquilo que ele havia dito, eles ainda estavam, de certa forma, duvidando e não compreendiam o que Jesus havia falado, o que Jesus estava ensinando. E aqueles homens, ao ouvirem estas coisas, de que eles haveriam de ser livres, eles disseram: olha, nós somos filhos de Abraão e nós não somos escravos. Aquele povo, mesmo vivendo debaixo da escravidão romana, porque os romanos estavam dominando aquele povo, eles não se viam como escravos. De certa forma, eles estavam olhando então para aquilo que Jesus estava dizendo, que era com respeito à vida espiritual, porque na vida prática eles já estavam vivendo como escravos romanos. E eles disseram: olha, nós somos livres porque nós somos descendência de Abraão. E Jesus, ouvindo aquela fala daqueles homens, começa a dizer para eles que, olha, eles não eram livres, porque eles eram escravos do pecado. Eles não eram livres porque eram filhos de Abraão, exatamente porque, como filhos de Abraão, eles deveriam viver livres do pecado, mas eles não estavam vivendo livres do pecado, eles estavam vivendo escravizados. E assim, muitas pessoas estão vivendo nos dias de hoje, dizendo que são filhos de Deus, e por ser filhos de Deus, então eles creem que um dia irão direto para os céus. Mas Jesus estava chamando a atenção daquele povo que, vivendo como escravos romanos, estavam dizendo: nós somos livres porque somos filhos de Abraão. Mas na verdade, eles estavam vivendo a escravidão do pecado. E Jesus caminha então mostrando para eles que eles estavam fazendo exatamente as obras de outro pai, não o pai Abraão, não o pai Deus. Eles estavam fazendo as obras do pai
das trevas, que é Satanás, porque eles não estavam permanecendo nas palavras de Cristo Jesus. Cristo Jesus diz: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A simples crença de que Cristo Jesus é o Filho de Deus não nos traz a liberdade espiritual, porque muitos acreditam nessas coisas. A Bíblia diz que até o demônio crê em Deus e se estremece, porque ele o conhece, mas ele não se subordina, ele não se coloca debaixo das ordens de Deus, e isso o afasta completamente do reino de Deus. Aqueles que vivem no reino de Deus são aqueles que creem, que acreditam em Deus, que sabem que Cristo Jesus é o Filho de Deus, mas também é que ele permanece nas palavras dele. E esse permanecer nas palavras não é apenas escutar, não é apenas conhecer, é também executar, é também andar de acordo com a vontade de Deus. O povo estava se apegando à crença de que eram descendentes de Abraão e por isso eram salvos. Por isso já estavam eleitos para ir para o reino dos céus. E assim como se nós crermos que somos criaturas de Deus, e se somos criaturas, nós iremos diretamente para os céus, nós devemos ouvir e atentar então para esse argumento de Cristo Jesus, porque todas as duas concepções estão erradas. E ele diz então que é necessário você permanecer nos ensinos dele, permanecer para que possa então andar de acordo com a vontade de Deus, para que possa ser livre do poder do pecado, para que dê lugar à ação do Espírito Santo, para que ele possa nos conduzir segundo a vontade de Deus. Aquele povo, Jesus continua dizendo isso, que aquele povo não conhecia a Jesus, e não conhecia Jesus exatamente porque não conheciam a Deus. Ora, ele estava falando para um grupo de religiosos que eram catedráticos na palavra de Deus, aquilo que existia até aqueles dias, que era o Velho Testamento, e eram então doutores em Bíblia. E sendo doutores em Bíblia, Jesus estava dizendo: vocês não conhecem o Pai. E por que eles não conheciam o Pai? Porque não estavam reconhecendo a Jesus como Filho de Deus. E ele diz então que o Pai testificava dele. E de que modo que o Pai estava testificando de Jesus? Através da palavra de Deus, através do conhecimento da Bíblia, que eles poderiam então reconhecer que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus era o enviado Messias, exatamente porque todas as profecias convergiam para Cristo Jesus. Todas as profecias estavam se cumprindo em Cristo Jesus. E ele diz que eles haveriam de reconhecer depois, quando ele fosse levantado, quando mais uma profecia se cumprisse, sendo Cristo levantado como uma serpente. E ele faz referência a isso, a serpente que Moisés construiu lá no deserto, a serpente de bronze, que ela foi levantada para que os homens pudessem olhar para aquela serpente e fossem curadas então do veneno da serpente, das serpentes abrasadoras que estavam atacando o acampamento. Mas o que isso estava dizendo? Olha, Jesus dizia: vocês são filhos do diabo. Apocalipse nos diz que o diabo é a antiga serpente. Se eles são filhos do diabo, o que são? São serpentes, porque cometem então os mesmos atos de Satanás. E Jesus, sendo o Filho de Deus, foi levantado como aquela serpente. Ele se fez então pecado no nosso lugar. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado
Ele se colocou no nosso lugar na cruz do Calvário para que pudesse nos dar vida. E era necessário então que aquele povo conhecesse a respeito do testemunho de Deus, para que pudesse conhecer o próprio Cristo Jesus, para que pudessem ter fé. E por isso Ele está nos chamando, através desses versículos que nós lemos, para permanecer nele, para conhecer dele, para conhecer da palavra de Deus, conhecer daquele que testifica a respeito de Cristo Jesus, para que então sejamos libertos, para que então sejamos livres, para que não haja engano em nossas mentes, para que não haja nenhum engano quanto àquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que possamos seguir, para que possamos ser livres do pecado. Aqueles homens estavam dizendo: olha, nós mesmo sendo escravos romanos, nós somos livres, porque somos filhos de Deus. Mas eles não estavam passando de criaturas, porque não conheciam verdadeiramente a Cristo Jesus. Somente é possível conhecer a verdade se nós permanecermos firmes, com o propósito de conhecer essa verdade. E quando nós temos o propósito de conhecer a verdade, então nós temos o propósito de ler a palavra de Deus. Temos o propósito de atentar para aquilo que está escrito e não nos esquecer, meditar na palavra de Deus. E assim nós devemos fazer. E Jesus continua dizendo àquele povo a respeito de Jesus como sendo o libertador daquele povo da escravidão do pecado. E Jesus veio então para nos libertar do jugo do pecado. João capítulo 15, versículo 6, ele diz que se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e ele seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados, fazendo uma referência ao lago de fogo, que é o destino de Satanás e seus anjos. Nós então, que permanecemos em Cristo Jesus, haveremos de dar frutos, porque receberemos diretamente de Cristo Jesus todo o ensinamento para que nós possamos ter uma vida abundante, para que sejamos como aquele que é plantado junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, como nos diz o Salmos número 1. João capítulo 14, versículo 7, ele diz que se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Isso ele falando para os seus discípulos já nas suas últimas horas sobre a face da terra, em que ele estava instruindo os discípulos, preparando-os para o dia seguinte, que seria o dia da crucificação de Cristo. E ele dizia então: vocês já têm me visto, vocês já têm conhecido o Pai, e agora devem permanecer, agora devem continuar neste ensinamento. Esse verbo permanecer, ele tem uma ação contínua, não é algo que você faz agora, está acabado, é algo contínuo que nós devemos fazer a cada dia das nossas vidas, permanecer no conhecimento, permanecer na busca da comunhão com Cristo Jesus, e a cada dia devemos fazer isso. Não é algo que nós já fizemos no passado e pronto, acabou, que não temos que fazer mais nada. Não, permanecer a cada dia, a cada novo dia, buscarmos a nossa comunhão com Deus, através dos cânticos espirituais, através da leitura da palavra, através da oração, através do exercício da prática dos ensinamentos que Cristo Jesus nos deu. Porque conhecer a verdade vai além da letra da lei. Conhecer a verdade é
ter um relacionamento de conhecimento com Deus, com Cristo Jesus. Quando aqueles homens estavam ouvindo essas palavras, eles tinham acabado de presenciar uma das passagens bíblicas mais conhecidas, em que foi os fariseus colocando Jesus à prova, levando Jesus, querendo levar Jesus a um julgamento que ele seria condenado pelas suas palavras, porque Jesus estava pregando o amor, pregando o perdão dos pecados, e eles encontram então uma mulher em adultério, e o versículo 1 diz que, do capítulo 8 de João, diz que ainda era madrugada quando Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Provavelmente então sabiam da existência daquela mulher que estava em uma casa em adultério, foram lá e pegaram aquela mulher, não o casal, levaram apenas a mulher e levaram então até a presença de Cristo Jesus e disseram: esta mulher foi encontrada em adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu, que dizes? Jesus então abaixou e começou a escrever na terra, e aqueles homens insistiram com ele, e diante da insistência de Jesus, Jesus se levanta e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele volta então a abaixar e continua a escrever ali. Depois, quando ele novamente se levanta, ninguém estava ali mais. Aqueles homens, os acusadores, permaneceu ainda o povo que estava em volta dele. Mais adiante, o livro de João nos diz que ele estava em um dos lugares mais movimentados, que era o lugar dos gasofilácios. Ele então pergunta: onde estão os teus acusadores? E aquela mulher diz: ninguém me acusou. Porque começaram a sair do mais velho ao mais novo, um a um, vendo os seus próprios pecados, disseram: eu não posso acusar essa mulher. E eles queriam então que Jesus dissesse: não, a lei diz que deve apedrejar, então apedreja. E eles perguntariam a Jesus: cadê o amor, cadê o perdão? E se Jesus dissesse que deveria ser perdoado, aqueles homens iriam dizer: você está contra a lei manda apedrejar. Mas Jesus então diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava demonstrando então o conhecimento da lei de Deus numa amplitude muito maior. Era necessário que a vida de pecado daquela mulher fosse condenada, mas era necessário também ser manifesto o amor de Deus. E por isso Jesus então diz para aquela mulher: eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Em outras traduções diz: vá e mude de vida. Era necessário que aquelas mulheres, ou que aquela mulher reconhecesse que a sua vida não estava condizente com a lei do Senhor. Mas era necessário também que ela reconhecesse que o amor de Deus estava à sua disposição para que ela pudesse reconhecer os seus erros, arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. E é por isso que Cristo Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer nos aliviar do nosso jugo do pecado. Ele quer nos aliviar dos nossos erros, da nossa rebelião contra Deus. E Ele quer nos dar paz. Ele quer nos dar a paz que o nosso Consolador, o Espírito Santo, pode nos dar. E por isso devemos conhecer a verdade. Por isso devemos conhecer aquele que quer nos dar a segurança da vida eterna. E Jesus diz então que, lá no versículo 51 do capítulo 8, ele diz assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra,
jamais verá a morte. E é esta a liberdade que Ele quer nos dar, a liberdade da morte. A liberdade para que nós possamos viver eternamente na presença do nosso Deus. Que Deus possa nos conduzir a cada dia no conhecimento da Sua palavra, no conhecimento íntimo do relacionamento com o nosso Deus, não apenas no conhecimento da lei fria, assim como aqueles escribas e fariseus conheciam, mas que possamos conhecer o verdadeiro Deus que nos permite lhe chamar de Pai. E Jesus ensinou aquele povo para que eles pudessem aprender dele, aprender de Cristo Jesus, aprender então a ter o Pai através daquele que presenciou e recebeu todas as ordenanças através de Cristo Jesus. E assim nós possamos transmitir aos outros o conhecimento quanto ao amor de Deus, o conhecimento quanto à justiça de Deus, e não apenas ensinando que nós somos filhos de Deus, como que se todos indistintamente fossem alcançar a salvação. Mas nós temos a responsabilidade de ensinar o verdadeiro conhecimento a respeito de Cristo Jesus, para que possamos ser livres, livres da morte, livres do pecado. Que Deus assim nos abençoe. Oremos. Pai de amor, nos conduza mais neste dia, ó Pai, em mais uma semana, em mais um período em que nós temos passados e muitos assustados com tantas mortes em razão dessa pandemia que assola o mundo. Nós rogamos que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos guardar. Sabemos, ó Pai, que é da Tua permissão que isso aconteça, mas sabemos que não é da Tua vontade, pois o Senhor não quer que nós possamos sofrer, mas o pecado que nos afasta de Ti tem causado estas consequências, Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, que o Senhor possa nos guardar, nos fortalecer. É a nossa oração. Amém.